Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a solução de questões da Banca Vunesp, questões de matemática. Essa questão envolve conhecimentos de área do Teorema de Pitágoras, então a gente vai, ao mesmo tempo que resolve, revisa alguns conceitos até chegar na resposta correta. Bom, eu vou te ensinar duas formas, tá? O método tradicional vai demorar mais um pouco, e a gente tem aqui um triângulo pitagórico. Eu vou te explicar o que é isso e no final do vídeo, eu vou te explicar como que a gente resolveria se a gente identificasse esse triângulo pitagórico ou quando a gente identificar no exercício, num problema, tá bom? Vamos ao que interessa. A questão fala o seguinte: a figura a seguir representa uma peça em forma de prisma retangular, como vocês veem. A soma das áreas de todas as faces dessa peça é igual a. Então, ele quer que você calcule a soma de todas essas áreas, ó, que a gente vai somar, vai ser área de retângulo e área de triângulo. A gente tem que conhecer essas fórmulas. Então, trago para vocês aqui área do retângulo, base vezes altura, do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou destacar esse triângulo aqui e a gente percebe que esse lado a gente não tem, o exercício não deu, mas a gente tem condições de calcular. Perfeito? Eu repeti aqui as medidas. Esse lado a gente chama de hipotenusa. Por quê? É o lado que está oposto ao ângulo reto. Só lembrando que o ângulo reto tem 90 graus, tá? Então, o lado que está oposto, né? Que está de frente ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. E para calcular a hipotenusa, a gente usa teorema de Pitágoras. Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, esses outros lados a gente chama de cateto, ok? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, a gente substitui aqui, conhecemos o B, conhecemos o C. Portanto, fazendo as substituições, a gente tem A ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado vai ser 900, 40 ao quadrado, 1.600, ok? Somando-se isso, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a 2.500. A gente tem um expoente aqui de índice 2, então a gente vai colocar uma raiz aqui de índice 2 também, que é a conhecida raiz quadrada. Perfeito? Então A vai ser igual a raiz quadrada de 2.500. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 2.500? Bom, esse número é o 50, então esse lado é conhecido. Teremos agora condições de descobrir todas as áreas desse prisma triangular e assinalar a resposta correta, ok? Sabendo disso, a gente vem aqui e vai calcular a área total. Bom, o que é que eu fiz aqui, tá? Primeiro, eu aconselho vocês a fazerem isso. Quando você tem na mesma linha multiplicação e divisão, isola as multiplicações para você não cair no erro de somar primeiro para depois multiplicar. Seguindo a regra, né, de operações matemáticas, primeiro multiplica, depois soma. Então, eu já isolei entre parênteses para ficar organizado. Então, só vendo o que é cada coisa dessa, 40 vezes 70. Isso aqui eu tenho uma base do meu prisma, que está apoiada aqui no solo, né, digamos assim. 40 vezes 70, usando a área de retângulo. Depois eu tenho esse outro retângulo aqui, que é 30 vezes 70, tá? Esse lado tem a mesma medida que esse, aqui está representado. E eu tenho esse retângulo superior, que está aqui como se fosse um teto, né? Então, 50 é a medida que descobrimos, 70 é a medida que já foi disponibilizada. Está aqui. E agora eu tenho a área desse triângulo retângulo, que é base vezes altura dividido por 2, porém ele se repete dos dois lados. Então vai ser duas vezes a área desse triângulo. A área desse triângulo é base 40, altura 30, dividido por 2, ok? Esse 2 aqui, ó, e esse 2 vai cortar. Por quê?
Quando você multiplica um número por 2 dividido por 2, isso vai ser 1. E tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Bom, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? 40 vezes 70, 2.800. Aqui, ó, só uma observação. Esses zeros você pode fazer por final e fazer, por exemplo, 4 vezes 7 é 28 e acrescenta dois zeros. 3 vezes 7 é 21 e acrescenta dois zeros. Se eu tivesse 300, aqui seria mais um zero, tá? 5 vezes 7 é 35 e acrescenta um zero mais outro zero. Perfeito? 4 vezes 3 é 12, um zero mais outro zero. É o que está aqui. É tranquilo multiplicar números que têm zeros. Bom, fazendo-se essa soma, a gente vai ter 9.600 centímetro quadrado. Então, a gente já tem um gabarito aqui, né? Letra E, mas eu quero te ensinar outra técnica, tá? Só lembrando, unidade de medida é muito importante. Aqui poderia ter essa resposta em metro, tá? Ou em outra unidade de medida. Você tem que conhecer, mas aqui a gente já sabe que o gabarito é letra E. Bom, esse triângulo retângulo aqui, como eu falei lá no início, é um triângulo pitagórico. Como assim, Tassiano? Eu vou te mostrar uma imagem aqui para a gente aprender isso. Triângulo pitagórico é quando eu tenho essa relação 3, 4, 5 entre catetos e hipotenusa, tá? Se no triângulo eu tenho essa relação, no triângulo retângulo, eu chamo ele de triângulo pitagórico. Então, o triângulo pitagórico mais conhecido é esse aqui, de lados 3, 4, 5, 3, 4, 5. E seus múltiplos, como assim os seus múltiplos? É se eu pegar esse triângulo e ampliá-lo, multiplicar por uma constante. Por exemplo, se eu pegar esse número e multiplicar por 2, eu vou ter aqui 6, 8 e 10. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12 e 5 vezes 3, 15. Então, se o triângulo tem essa relação, se eu identifico isso, o outro lado também vai ser reconhecido, porque é só multiplicar por essa razão. Então, aqui eu tenho um triângulo pitagórico. Vamos fazer um teste? Quanto é que valeria esse x? Esse 8 aqui eu peguei o 4 e multipliquei por 2. A hipotenusa eu peguei o 5 e multipliquei por 2. E o x? Eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2. Então, esse x seria 6, ok? Nesse outro exemplo, para chegar em 12, eu peguei o 3, multipliquei por 4. Para chegar em 20, eu peguei o 5, multipliquei por 4, certo? E para chegar nesse x, no valor, eu vou pegar o 4 e multiplicar por 4. Vai ser 16. E essa razão vai aumentando, é infinito, tá? Sempre obedecendo esse triângulo inicial aqui, 3, 4, 5. Beleza, entendi. Vamos voltar ao nosso problema. A gente tinha isso também. Ó, 30, 40, 50. Por quê? Para chegar aqui, eu peguei aquele 3 do triângulo pitagórico, né? Multipliquei por 10, certo? Para chegar em 40, ou melhor, para chegar em 40 eu peguei o 4 e multipliquei por 10. E aqui era o meu A, né? Ou o X, né? Tanto faz. Então eu pegaria o 5 e multiplicaria por 10. Perfeito? Então toda vez que for fazer um problema que envolve teorema de Pitágoras, identifica se é um triângulo pitagórico e você vai descobrir o outro lado facilmente descobrindo essa razão. Perfeito, galera? Só queria acrescentar essa informação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.